Olá, meu nome é Fabiana Carneiro e estaremos juntos aqui na tela do 20. Falamos sobre a língua portuguesa, dando umas dicas práticas para que você utilize no seu dia a dia. Para abrir o programa de hoje, nós falaremos sobre a leitura. Qual a sua postura como leitor? Você traça um objetivo para a sua leitura? Ou não? Normalmente você simplesmente pega um texto e lê. Vamos aprender que nós temos que ter uma postura como leitor. O objetivo é refletir sobre a leitura, os métodos e os passo a passo para sermos um excelente leitor. Temos aí, ler é o ato, significa compreender informações e atribuir os significados. Não somente decodificar sinais, gráficos ou não gráficos, visuais ou não visuais, mas entender um todo. Na próxima, o que eu posso ver como uma leitura? Leitura também é ler imagem. Nós temos aí, qual a intenção do fotógrafo? Qual a imagem que está em primeiro plano aqui? Qual a intenção, qual o momento, o contexto que foi tirada essa imagem, a fotografia no caso? Então nós temos aí como forma de leitura, o que nós vamos tirar de informação sobre isso? Identificar o tipo de texto, a forma que foi noticiado em um jornal, uma coluna específica, Brasil Urbano. O contexto histórico foi recente, em 2011. A intencionalidade, ou seja, refletir o ato, né? O perigo que os jovens que moram em grandes centros estão submetidos. E também nós temos associações de signo. A imagem de um jovem perdendo, né? Perdendo o seu ato, a sua vida, encerrando a sua história. E tem uma frase dizendo, comece a sua história. Então nós temos dois elos, duas significâncias nessa imagem. Objetivos da leitura. Eu, como leitor, tenho que ter uma postura perante ao texto que eu vou ler. Qual a minha intenção? A minha intenção é buscar uma informação específica, então eu posso buscar em dicionários e também ler bula de remédio, ou seja, eu quero uma informação pontual sobre o assunto. Eu posso também ler como procedimento. O procedimento temos como exemplo os manuais de instruções, que vem a imagem e o passo a passo, as receitas também. Eu tenho como objetivo o prazer na leitura? Esse é o ato mais motivador. Eu vou escolher dentro do meu aspecto pessoal, o autor, o tipo de livro que mais me agrada no caso. Eu tenho também a revisão gramatical. Essa é importante sempre termos como um objetivo primário. Eu escrevi um livro, eu tenho que fazer uma revisão gramatical. Qual a minha postura? Uma visão específica sobre um assunto. Eu vou olhar primeiro a ortografia, acentuação, pontuação. Eu tenho como uma visão fiscalizadora do meu texto. E eu tenho que ter uma postura crítica, não de forma pejorativa, mas construtiva. Eu tenho que ter essa visão fiscalizadora. A leitura como produção. O que é importante para nós? Quando você lê, você tem um apanhado de conhecimento em torno de você. Eu começo a conhecer novos gêneros textuais. Eu também começo a ter uma variedade linguística, ou seja, novas informações, novos diálogos, novas visões sobre o cotidiano, por exemplo. Eu tenho várias formas de registro, como essa informação foi registrada, por meio de cartas ou mesmo crônicas. E principalmente, eu começo a aumentar o meu vocabulário. Algumas pessoas acreditam que eu lendo o dicionário, eu aumento o meu léxico, ou seja, o meu vocabulário. E não é assim. Com um texto, você aprende as palavras dentro de um contexto, ou seja, no usual dessa palavra. Gostaram da nossa dica de hoje? Então agradeço a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Uma festa que remonta ao século XVIII, por inspiração de Santa Juliana de Monte Corleone e a pedido de vários bispos da Igreja, o Papa Urbano IV instituiu a festa de Corpus Christi, Corpo de Cristo, que para a Igreja Católica é a presença real de Jesus na Eucaristia. Na Arquidiocese de Montes Claros, as celebrações foram divididas em 6 regiões pastorais. O Na Tela do 20 acompanhou alguns pontos da cidade e registrou a participação do povo nessa tradicional celebração. E estou nessa estrada
és alimento da longa jornada. O Senhor, que sou nessa estrada, vinha mais perto. Segundo o diácono Fernando Figueiredo, é um grande momento da família que se encontra na igreja. A participação da família, os membros da família a caminho da igreja em busca de Deus, em busca da santidade, em busca do que é espiritual, o que tanto precisamos, uma vez que vivemos num mundo que se fala apenas do material. A nossa preocupação com o futuro material, com a nossa proteção em relação ao material, e esquecemos do espiritual. Oportunidade que a nossa paróquia, a igreja, a nossa comunidade deu hoje para a reflexão quanto a isso. Segundo Juliane Caroline, que faz parte de uma comunidade católica que doa a sua vida a serviço da igreja, a celebração é sinal de Cristo vivo na Eucaristia. É um momento de grande alegria para a nossa igreja, uma vez que a instituição da Eucaristia ela representa para nós e ela é esse sinal da presença do Cristo vivo na Eucaristia para cada um de nós, sendo sustento e alimento na nossa vida e na nossa fé. Selen destaca que é um momento muito importante para os católicos. Então este momento de celebrar o corpo de Cristo é onde nós podemos estar em comunhão com toda a igreja, onde nós podemos comemorar que nós temos um Cristo vivo, que morreu e ressuscitou e hoje vive no meio de nós e é representado pela Sagrada Eucaristia. O arcebispo de Montes Claros, Dom José Alberto Moura, presidiu a celebração da Santa Missa na Igreja Matriz e logo após a comunhão, seguiu com o Santíssimo Sacramento até a Catedral.